Graça e paz, irmãos. Amém? Os grandes também, por favor. Lá com o Roy. Os grandes, para quem não ouviu, ali com o Roy. Tudo bem? Tudo tranquilo? Bom estar na casa de Deus. Semana do que mesmo? Semana da Independência, Semana da Pátria. Se você estivesse na rede pública no Brasil, com certeza você estaria cantando o hino nacional a semana inteira. Estaria também usando uma fitinha verde e amarela. Lembra disso? Quem passou, né? Digo assim porque às vezes nas escolas privadas é diferente, mas na rede pública, na minha época, tinha essa... Tem que cantar um hino todo dia, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Na sexta mais forte, porque é o último dia. E o verdinho e amarelo, a fitinha, né? Era uma coisa legal. E aí nós celebrávamos a independência do Brasil, né? Fortes, felizes, Brasil, país independente, não somos mais colônia. O tempo passou, a vida tomou outras dispensações, desdobramentos, e cá estamos. E quando costumo falar isso para algumas pessoas, e elas voltam a sua memória para a celebração da independência, algumas fazem com tristeza agora. Por quê? Porque muitos prefeririam ser colônia hoje de Portugal e estar com seu bom passaporte português, gozando da vida aqui feliz. Ou imagine se as caravelas inglesas que garantiram segurança para os portugueses tivessem, não, vamos dominar aquela hora o Brasil, você estaria hoje com passaporte inglês. Talvez para alguns seria uma solução, né? Fato é que teve os holandeses também, há boatos de desejos espanhóis. Uau, a salada europeia é grande. Mas fato é que nos tornamos brasileiros, tupiniquins, pós-guaranis, e graças a Deus por isso, porque Ele é Senhor da terra. Porque eu acho que, se porventura tivesse acontecido isso, o Brasil estaria quase vazio. E muita gente, ou talvez a sua grande maioria, estivesse nas terras europeias, no Reino Unido e assim por diante. Então, seja como for, como acreditamos que Deus é Senhor da história, nós agradecemos a Deus pela nação, pelo Brasil, pela independência. E a minha oração pela independência, de gratidão, é para que o Brasil cresça, que o brasileiro cresça. Não para ser o país como já é, né? Do samba, da bossa nova, do carnaval, do futebol já não tenho mais tanta certeza, o ano que vem vai provar alguma coisa ou não. Mas a minha oração é que o Brasil se torne um país de gente com integridade. Porque com integridade se chega longe. Agora, com aquele jeitinho brasileiro maldito, não se chega em lugar nenhum a não ser no inferno. Então, que seja a nossa oração sempre, que o Brasil seja um país de integridade, que você e eu lutemos para ter integridade. Bem-vindo a todos que voltaram no holiday. A vida começou, né? A escola chegou e cá estamos para continuar a caminhada. Então, quero te convidar a abrir sua Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler verso 19. É lindo demais esse texto. Tiago, lá no final da Bíblia, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, capítulo 1, verso 19. Nós vamos ler somente o 19 e o verso 20. E eu já te aconselho, se você tiver uma caneta, risca aí para você ler até o final desse capítulo, que vai só até o 27, é bem tranquilo, eu tenho certeza que vai te expandir mais. Tiago, capítulo 1, verso 19 diz assim: Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu vou ler mais uma vez. Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz
a justiça de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado por esse fim de semana, obrigado pelo verão que ainda estamos vivendo, por tudo nós te agradecemos. Agora dá-nos da tua luz, fala conosco, abre os nossos corações, mentes e atenção, e faz também com que essa noite sejamos impactados pela verdade da sua palavra, para a tua glória em primeiro lugar, e para o crescimento da igreja que é tua, do povo que é teu, dos seus discípulos. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos e irmãs, Tiago, o escritor dessa epístola, foi irmão de Jesus. Chamado assim meio irmão de Jesus, porque a gente sabe que Jesus nasceu por obra do Espírito Santo. José não foi pai biológico de Jesus, foi quem cuidou, foi quem criou. De modo que Tiago é filho de José e Maria. Se você ver o que os evangelhos dizem a respeito, o que a Bíblia diz a respeito, uma possível conclusão é que Tiago foi o segundo filho. Em outras palavras, depois de Jesus, o irmão mais velho. Tiago, ele é tido como alguém que não acreditou em Jesus. Ele conviveu com Jesus, mas não acreditou em Jesus. Jesus viveu ali na sua casa em Nazaré até os seus 30 anos. Jesus depois começa o seu ministério e a Bíblia é clara: os seus irmãos não acreditavam nele. Tiago fazia parte desse grupo. O tempo passou, Jesus morreu, Jesus foi crucificado, Jesus ressuscitou. E segundo a Bíblia, Jesus apareceu para muita gente. E entre essas pessoas, alguns aparecimentos coletivos, outros individuais, mais restritos, Jesus apareceu para Tiago. O que diz muito quando você pensa talvez no reencontro de dois irmãos que tinham uma certa desavença, se assim eu posso dizer, não pelo lado de Jesus, mas pelo lado de Tiago. Você imagina então o encontro de Jesus com Tiago, depois da ressurreição. Olha, eu estava na cruz, Tiago, você perdeu a sua chance. A chance de talvez ter andado comigo. A chance talvez de ter sido meu discípulo. Imagina que legal, nada impediu. Alguém que cresceu com ele em Nazaré, viveu a vida e seguiu os 3 anos. Poxa, um super background. Viveram da mesma mãe, andaram ali com o mesmo pai. Talvez Tiago também tivesse algum aprendizado na carpintaria, na construção. Mas não, nada disso aconteceu. Depois desse encontro, Tiago então toma rumo da sua fé, e Tiago se torna, nas palavras do apóstolo Paulo, depois você lê em casa, lá em Gálatas capítulo 2, Tiago é colocado juntamente com Pedro e João, que foram apóstolos de andar com Jesus, como uma das colunas da igreja. Em outras palavras, Paulo, ao se referir a Tiago, fala: esse cara é um dos alicerces. Esse que perdeu a grande oportunidade de ter crido desde o início, perdeu sim essa oportunidade, não teve como voltar, mas ganhou uma outra. E eu tenho a impressão que essa é a alegria da fé. A gente perde às vezes grandes oportunidades, mas enquanto a vida, o Senhor ainda nos dá outras maiores. E se pegarmos elas, elas são maravilhosas. E Tiago pega essa oportunidade. Tiago se torna então uma das colunas. Tiago se torna o chamado bispo ou líder da igreja primitiva. Mais do que isso, e essa parte pouca gente sabe, o livro, a epístola de Tiago está lá no final da Bíblia, né? Você foi lá, Hebreu, Tiago, aí Pedro, João, Judas, Apocalipse, no final da Bíblia. Mas Tiago, possivelmente, é o primeiro escrito do Novo Testamento. Se Tiago perder para algum outro livro, Tiago só perde para Gálatas, mas não dá tempo para entrar nos pormenores. O que é interessante notar que esse tratado, então, é uma das primeiras revelações inspiradas pelo Senhor, escrita, gravada por um servo, do Novo Testamento. De modo que a palavra é fresca. A palavra é pós-ressurreição.
Se você quer data para isso, alguns aí chegam a falar que se ele morreu, ele foi martirizado por volta de 62, o escrito pode ter se dado alguma coisa na casa dos 50. Em outras palavras, da efervescência do evangelho. As pessoas ainda nem sem saber como lidar, outras fugindo da perseguição. Outras fugindo do Império Romano, outras fugindo da pressão judaica, outros fugindo da incerteza. Caramba, o que vai acontecer agora? A gente fica com Jesus na Palestina, fica com Jesus e vai embora para alguma terra distante. O que a gente faz? E Tiago então escreve para esse povo que está fugindo, para esse povo que se torna forasteiro, para esse povo que precisa de instrução por estar longe do centro religioso que foi Jerusalém no início da igreja primitiva. E ele começa então falando sobre o quê? O óbvio de quem está fugindo, o óbvio de quem está sofrendo. E o seu óbvio é, quando você passar por uma provação, aguente o rojão até o final. Porque se você não aguentar até o final e passar pela provação, você nunca, jamais será aprovado em nada na sua vida. Porque vem a luta, e aí a fuga é muito mais fácil do que enfrentar. Não é assim? Fugir é sempre mais fácil do que enfrentar. Encarar um negócio de pé, firme, olhando, é difícil. Agora Tiago deixa claro, vocês estão fugindo pela sua vida, vocês talvez estão ali em uma outra realidade cultural, vocês não sabem muito bem como funciona o cristianismo, porque naquela altura ninguém sabe como funciona, é o começo. Se até hoje nós temos dificuldades, se até hoje, 2000 anos se passaram, às vezes nós nos vemos em algumas situações e falamos, não sei como resolver isso. Senhor Jesus, tu que és o Senhor da igreja, fala com a gente, nos dê direção. Imagina naquela época. E Tiago fala, olha, é o seguinte, quando passar por essas adversidades, provações, não fuja, mantenha esperança, persevere, e essa perseverança vai ter uma ação completa à medida que passarem por ela e chegarem no final, na conclusão, porque na conclusão a gente conclui. Você fala, opa, aconteceu isso durante o processo, eu aprendi, valeu, que legal. Essa é a primeira parte da carta de Tiago. Ele introduz a conversa assim. E ele diz depois, seguindo essa linha, que nós precisamos então, para passar pelas provações e perseverar, viver a palavra. E que quem viver a palavra, ou em outras palavras, quem praticar a palavra, ele diz que vai ser feliz naquilo que fizer. É lindo. Feliz será naquilo que fizer. Quem ouvir então essa palavra, seja no cenário de perseguição ou de alegria, seja na sua casa feliz da vida, ou seja embaixo de uma ponte, seja num país de liberdade ou seja num país perseguido, seja quando a figueira floresce, como Abacuque nos diz, ou quando não tem nada, não tem leite para tomar. Abacuque ainda, como cantamos, eu quero só te lembrar isso, ele chega a dizer, eu exultarei e me alegrarei. Só fazer um parênteses, eu estava aqui no louvor, eu falei assim, tem misericórdia da gente, porque se você quiser viver o que você cantou essa noite, você precisa passar dificuldade. Então se você cantou feliz da vida, ainda que eu floresça, naquela hora eu estava orando, ô Senhor, para a gente viver isso, todo mundo tem que entrar num perrengue danado. E aí você firme, exultando e se alegrando em Deus. Aí você entendeu ainda que a figueira não floresce. Senão é só poesia, é só gostoso. Tiago está dizendo então que não importa o cenário, o que importa é a ação. E a ação tem que ser a reação que a palavra produz naquele que ouve e pratica. Tudo bem até aqui? Tranquilo, né? Fácil. Aí vem o como. Como então eu vou praticar a palavra? Essa palavra que me dá conteúdo. Essa palavra que não é só o caminho da salvação. Essa palavra que me faz discernir a vida. Essa palavra que me faz olhar para o mundo
para os desafios da sociedade, falar, eu tenho um padrão. Essa palavra que me faz andar geralmente na contramão do sistema. Que geralmente o sistema, que eu quero dizer com isso, a massa vai numa direção que não é a direção que Deus quer. Por isso que a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. Nós que temos que lutar para entender a mente dele. Mas a voz dele é a voz dele, não é a minha nem a sua. A voz dele é a voz dele. Som de muitas águas. Não é voz humana. Então, para a gente entender como praticar a palavra em qualquer cenário, eu preciso entender uma pequenina fórmula que Tiago nos dá. E eu queria a tua extrema atenção para isso. Ele disse: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos, primeiramente, prontos para ouvir. Ouvir é um dom. Você já chegou a essa conclusão? Tem gente que não suporta ouvir. Ouve nada. Não ouve ninguém. Não ouve o chefe no trabalho. Não ouve, não, o chefe está sempre errado. O professor da escola também está errado. A família em casa também está errado. Se ele vai para a igreja, ele vai para dizer que o pastor também está errado. E que está todo mundo errado. Que tudo ruim. Não escuto ninguém. Eu tenho a minha mente. Eu tenho a minha forma de ver as coisas. Ouvir é um dom. Porque quando você encontra alguém que é um bom listener, alguém que consegue ouvir, você reconhece isso. Você fala, eu gosto de falar com essa pessoa. Ela deixa eu falar e me dá um conselho. Às vezes não fala nada, mas só de sabe ouvir. A afeição dela me encoraja a falar. Enquanto que não gosta de ouvir o que você está falando, a face já demonstra que não está interessada, a cabeça já está em outro lugar. Assim você reconhece. Quem consegue ouvir, geralmente consegue olhar no olho. Quem não consegue olhar no olho, não consegue ouvir. Porque o olho desvia rapidamente. Quando vê, está lá no teto, já está amanhã. Amanhã eu vou passear. Amanhã, domingo, vou passear. Ouvir é um dom que alguns possuem. Escute isso. Mas ouvir é uma necessidade de todo ser humano. Necessidade para quê? Para se tornar um psicólogo? Não. Necessidade de convivência. Necessidade de paz. Necessidade de tolerância. Necessidade de compreender o diferente. Ouvir é dom de alguns, mas todos necessitam aprender como ouvir. O desprovido do dom de ouvir precisa desesperadamente aprender a ouvir, aprender a desenvolver tolerância, aprender uma harmonia na vida, a pelo menos perceber o ponto do outro. E o texto aqui nos fala que devemos ser prontos para ouvir, o que me faz pensar em prontidão, em habilidade, antecipação. Quando você está pronto para sair de casa, está, sei lá, se arrumando. Está pronto? Vamos sair? Quando você está pronto? Quando você se olha no espelho e fala, está tudo ok, está tudo no lugar, já escovei o dente, já fiz a maquiagem, já fiz o raio que você fizer lá, eu estou pronto. Você se antecipa para um estado posterior. Você se prepara para um outro momento. Aí você fala, estou pronto. Prontidão para ouvir é estar pronto em antecipação. E pronto em antecipação para mim significa que o próprio cenário, que o próprio momento, que a própria forma de receber aquilo tem que ser pensado. Disponibilidade, clima. É aquilo que eu ouvi minha mãe dizendo: tem que esperar a hora certa para falar com seu pai, porque senão não vai ser aprovado. E a gente como filho sabia disso. Que não, mas pede logo. Não, agora, quando ele chegar, não. Você deixa ele chegar, vai tomar banho, vai encher a barriga, vai falar como foi o dia, vai ligar o Jornal Nacional, vai assistir o Jornal Nacional. Quando tiver no comercial da novela, aí você fala. A gente desesperado, né? Ninguém estava se aguentando. Todo mundo, papai, todo mundo bonzinho, esperando o comercial da maldita para poder falar. Tiago deixa claro que para a gente ser praticante da palavra, a gente precisa
ouvir. Nós precisamos aprender a ter prontidão para ouvir. Ouvir quem? Em primeiro lugar, todo mundo aqui pensa em Deus. Começa com Deus. Mas eu vou te dizer uma coisa, e guarda isso no teu coração. Se você não consegue ouvir teu próximo, esquece de ouvir Deus. O próximo está na sua frente. O cara está lá falando, sua mãe, seu pai, seu marido, sua mulher, seu amigo, está te dando toque, você não pode ouvir, não, eu ouço. Você não ouve Deus nada. Mentira, mentiroso, mentirosa. Se você não consegue ouvir ser humano, você não consegue ouvir ser divino. Ouve o sagrado que consegue ouvir carne. Ouve o sagrado que consegue entender aqui, horizontal, para depois se partir para o vertical. Dizer que eu ouço vertical e não ouço horizontal é mentira. Mentira. Tiago fala, você quer ser praticante? Em qualquer cenário, seja pronto para ouvir. Não só a Deus, mas o próximo. Não só o próximo, mas a família. Não só aqueles que estão bem próximos, não só os maridos e esposas, mas também os filhos. Que às vezes eles estão alertando, vocês estão fazendo besteira. Vocês estão fazendo besteira. E eles sempre nos avisam. Eles sempre nos avisam. De alguma forma ou de outra. Eles tocam uma sirene. Eles tocam uma sirene. O Tiago deixa claro. Você quer praticar a palavra? Começa aprendendo a ouvir. Prontidão para ouvir. Segundo, ele fala que nós temos que ser tardios para falar. Se você pensar no contexto geral do cristianismo, você vai talvez achar qualquer coisa estranha, tardios para falar. Nós somos uma cultura, nós somos um povo chamados para falar. Jesus disse para a gente assim, quando estava subindo, olha, agora vocês vão e façam discípulos e os batizem e os ensinem. Vocês proclamem, vocês falem em todo tempo. Você vê alguém fazendo alguma coisa errada, você fala. Se você não falar e essa pessoa morrer no seu erro, inclusive eu vou pedir a tua cabeça, vou pedir a cabeça dele para você, porque você sabia, você viu e não fez nada. Agora você vai e fala, se ele ouvir, que bom, você ganhou o dia e ele também ganhou o dia dele. Nós somos chamados para falar o tempo inteiro o que? Os feitos do Senhor. Nós louvamos a Deus falando, nós agradecemos a Deus falando, nós manifestamos bondade falando. Falando a gente pode tocar para o bem uma pessoa, falando a gente pode destruir alguém. Falando a gente pode levantar uma pessoa no seu ego, ela sentir uau, que demais. E falando a gente pode deprimir uma pessoa completamente. Cultura do Evangelho é cultura da fala. Amém? Isso é fácil de entender. Agora vem esse pai da igreja chamado Tiago e diz assim, negócio é o seguinte, você quer praticar a palavra? Além de ser pronto para ouvir, se manere nas palavras. O que isso quer dizer, gente? Tardio na palavra, quase como be late. Não fale o que vem na cabeça, em nome de Jesus. Não fale o que não é isso que eu acho, eu vou falar. Eu vou falar. Tem gente quando você fala assim, olha, precisa falar. Não, eu vou falar. Quem vai falar nada? Tardio para falar significa segura o rojão e engole a seco. Porque viver nessa humanidade como servo de Deus é engolir a seco. Jesus viveu engolindo a seco. Todo mundo fazendo barbaridade. No seu próprio grupo, os seus seguidores, o seu inner circle, tinha um lá que era ladrão. Você imagina o seu melhor amigo te roubar e você continuar amigo dele? Quem aqui faria isso? Nem cometa o risco de pensar que você faria. Porque nessa sociedade, inclusive se você trouxesse esse tema para a igreja iria falar para você, vamos botar esse cara em cana, vamos pegar as provas e vamos provar que ele está te roubando, vamos meter na cadeia, miserável, porque crente não é burro, porque crente não é palhaço. Você começava aquele discurso. Jesus sabia que um de seus discípulos era ladrão, roubava a grana deles e deixava ele continuar controlando o dinheiro. Olha que coisa legal. Jesus sabia que um ia negá-lo e ficava lá com ele, continuava comendo, repartindo o pão. Jesus sabia que todo mundo ia fugir na hora da cruz, todo mundo ia sair correndo, e Jesus continuava nadando com os caras. O que você acha que Jesus não queria falar para eles?
O Filho de Deus encarnado. Eu falo, ô campala de miserável, seu ladrão de uma figa. Ô Pedro, cala a boca, você vai me negar, meu. Ô discipulaiado, vocês vão tudo fugir. Na hora do vamos ver, vocês vão sair correndo. Vocês não aguentam nada, vocês são fracos, gente fraca. Ô Romano, eu vou queimar você no fogo do inferno, porque você está me crucificando aqui. Eu vou acabar. Fica quieto, engolindo a seco. Mansidão. Quando dão oportunidade para ele, vai, Pilatos falando, fala, se defende, que talvez a gente dê um jeito aqui. Você é o Filho de Deus, fala. Você que está dizendo, eu não digo nada. Eu não defendo a minha causa, o Senhor é a minha defesa. Eu tenho um porquê estar aqui. Você só está falando essas besteiras porque você ganhou autoridade do além, de Deus. Tardio para falar significa falar sim, mas falar o que deve ser falado. Falar com sabedoria. Falar pensando o que a palavra vai gerar. Pense em cada palavra que você já soltou na vida que detonou alguém aí. Todos nós já fizemos isso, né? Eu sou o primeiro aqui da lista. Imagina se pudesse voltar atrás. Por que eu falei aquele negócio? Ai meu Deus. Quantas vezes, se pudesse apertar o botão e voltar, eu não queria ter falado aquilo. Inapropriado, não foi bom, não trouxe nada. Ser tardio no falar? O tardio no falar, ele pensa melhor, ele reflete melhor, ele visualiza melhor a situação, ele pensa nos possíveis desfechos, porque ele está segurando antes de falar. Certo? Ele está imaginando, se eu falar assim, o Adonis vai pirar, então eu tenho que lembrar, como que é o Adonis? O Adonis é um garoto legal, pacato, vai com carinho lá e, ó Adonis, me leva a mal, você sabe que eu amo você, me preocupo com você, vai por aqui, meu filho, que vai dar legal. Adonis é legal, que bom. Ô Adonis, tô sabendo que você pisou na bola, hein? Que desgraça, hein, seu fanfarrão. Já furou. O tardio no falar, ele tem tempo para imaginar a cena. O que fala, o que veio na cabeça, só vê a cena da calamidade depois que falou. O tardio para falar tem que pensar também o que a palavra causaria se fosse ele recebendo aquela palavra. Você gostaria de, na hora do teu erro, alguém pisar na tua cabeça e falar, desgraçado, vou te esmagar, eu falei para você. Lembra do filho pródigo? O que o pai faz? O lema do Link Runners, o que o pai faz? Quando o filho volta depois de toda a palhaçada, de todo o desejo de morte que estava incluído, contido no da minha grana da herança. Você está vivo, mas eu quero herança agora. Herança, quero gastar. Quis que o pai tivesse morto, abandonou, gastou sua grana em bagunça, fez todo errado. Inventa um discurso para convencer o pai. Vou lá com as palavras, mano, pequei contra o céu, tá tudo decorado. E a Bíblia ainda registra, né, o decorado das palavras. E o pai quando chega faz o quê? Bandido, falei para você, né? Não, o pai corre ao encontro dele e fala carne na fogueira, churrasco, anel, roupa, porque ele estava morto e agora ele vive. Quando ele fazia suas barbaridades, falava o que queria, ele era um ser morto-vivo, agora ele vive como gente que entendeu. Tardio para falar significa pensar sempre em como que o outro não é você, que o outro não sou eu, e que eu tenho que falar para que ele entenda da melhor forma, de acordo com a limitação e dom que ele ou ela tenha. Não com a minha limitação, com o meu dom, com a minha capacidade, nem com a sua, mas com a capacidade, limitação e incapacidade do ser recipiente que ouve. Isso é ser tardio no falar. Número 3 é ser bravo. Tardio para irar-se.
Quer viver a palavra? Tem que ser, então, pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Quem se ira fácil? Se ira fácil quem não ouve e fala o que quer. Esse é o cara que se ouve fácil, se ira fácil. Porque ele é tudo automático, piloto automático. Fala o que quer, não ouve ninguém, está tudo pronto, a fórmula dele é aquela, e ele não tem problema, a ira é normal com ele. Ele vive no estágio de nervosismo perpétuo, perene, o tempo inteiro nervoso. Você quer um conselho, então, para nocautear isso aí? Número 1, comece a escutar mais. A começar pela palavra de Deus. Deixa a palavra começar a entrar. Aí você fala, mas eu tenho escutado. Não tem. Porque escutar a palavra significa escutar e praticar. Escutar por escutar é besteira. Liga lá o rádio e fica ouvindo lá. Cid Moreira, lá lendo os Salmos. Não faz efeito só escutar. É agir. É obedecer. Depois, pensa melhor antes de falar. Se você conseguir escutar com atenção e praticar o que você escuta e controlar a sua fala, eu te garanto que a ira vai ser menor. Está duvidando? Que bom, duvide por favor dessa palavra. E prove que eu estou errado praticando. Prove que eu estou errado, eu vou provar o pastor que está errado. Essa semana eu vou ouvir, e quando eu ouvir eu vou acatar, eu vou cumprir. E na hora de falar, eu não vou falar o que eu quero, eu vou provar que ele está errado. Eu continuo nervoso, estressado, que eu piro o tempo inteiro. Você vai ver que não. Você vai ver que não. Por quê, gente? Tiago concluiu no texto dizendo: porque a sua ira e a minha ira não produz justiça divina. Em outras palavras, não produz aquilo que nós gostaríamos que acontecesse. Porque quando a gente se ira, quando você me levou à loucura e agora eu vou dar um jeito através do grito para pôr você no seu lugar. Vontade de fazer justiça inconsciente. Justiça inconsciente. Eu vou dar o último grito e você vai se calar no meu último grito, porque eu estou certo e você errado. Vontade de fazer justiça. Quantos casamentos se fragmentaram por causa da vontade de fazer justiça dessa forma? Suas rebeliões, então, a raiva, o nervosismo, não ajuda Deus, viu? Não ajuda Deus. Lembra disso, isso não ajuda Deus. Pelo contrário, impede você e eu de sermos praticantes da palavra. Eu quero concluir te exortando e me exortando, porque essa também é a minha luta. Não pense que eu estou aqui dizendo, faça isso porque eu já faço tudo. Estou lutando igual você. Estou compromissado igual você. Quero então nos exortar, todos nós, a essa semana, mais uma vez, nesse processo de crescimento. Analise como você está ouvindo. Como você está ouvindo a Deus e ao ser humano. Número 2, pense antes de falar. Quando vier o enchido, não vou nem falar conta até 1000, talvez espere alguns dias. Ou talvez não fale nada, porque a fala só vai destruir mais. É para ficar quietinho. Número 3, não permitindo que a ira ou qualquer desequilíbrio ou qualquer nervosismo comportamental que deixe você na flor da pele te sequestre dessas indicações tão profundas de um dos pais da igreja. Hoje é noite de ceia. E como toda ceia, é momento de a gente reafirmar o que a gente quer fazer, reafirmar o que fizemos. Reafirmar a nossa lembrança como já cantamos, do sangue vertido na cruz. E confirmar, Senhor, eu quero continuar melhorando, crescendo cada vez mais. Queria chamar uma pessoa do louvor aqui. Nós vamos nos preparar, as crianças também venham para a ceia. Nós vamos cantar uma canção, nos preparando para esse momento de confirmar e reafirmar. Confirmar nossa prontidão. Reafirmar
a nossa fé do Jesus que venceu a cruz por todos nós. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos, primeiro para fazer uma oração. Senhor Jesus, obrigado porque a Tua palavra é viva. Obrigado porque o que fazemos aqui, sábado após sábado, é um grande laboratório existencial, nos desnudando na Sua presença, reconhecendo no nosso interior o que nós somos e expressando o desejo de melhorar, de ser mais como Ti, Jesus. Então, nessa hora, quando nos preparamos para a ceia, eu Te suplico, ajuda-nos a reafirmar a nossa lembrança e gratidão pelo Seu sacrifício e vitória na cruz. Ao mesmo tempo que ajude a nos confirmar o desejo de ouvir com mais atenção, falar pensando mais e não se irar, para a Tua glória e para a nossa qualidade de vida, para sermos praticantes da palavra. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus, para a Tua glória, Senhor. Vamos cantar essa canção primeiro. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.